Olá, estamos iniciando mais um História de Sucesso e novamente com um convidado super especial. Mas antes de eu chamá-lo, primeiramente se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para você receber mais conteúdos como esse. E agora eu chamo ele, que é advogado, empresário, vereador aqui de Goiânia e escritor. Ele é o Dr. Telêmaco Brandão. Seja muito bem-vindo ao Histórias de Sucesso. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado, doutora Andressa, pelo convite, né? Doutora Andressa, que eu conheço já há um bom tempo, trabalhou Tempinho. conosco, né, no escritório, quando unimos uma sociedade de advogados, ela fazia parte de outra sociedade, andou conosco, né? Isso. E um excelente profissional, tem minha admiração. Fico lisonjeado para ser convidado para um programa que chama Histórias de Sucesso, até porque esse sucesso é relativo, né? Mas vamos ver o que a Sim. gente vai ter para compartilhar aqui com os amigos e É, seguidores. eu já admiro muito a sua postura, a sua história, que é uma história, o pouco que eu conheço da sua história, quando a gente estava ali no mesmo ambiente trabalhando juntos, vamos assim dizer. O Dr. Telêmaco, ele é um empreendedor nato, eu acredito. É, isso sem dúvida. E por conta disso, conte para nós a sua história, como que você chegou à sua carreira de advogado, de empresário, como que veio essa ideia de escrever um livro, no campo da política também, como que você foi aí para o campo da política, ser o vereador. Conte para nós. Claro. Eu vim de família de servidores públicos e muito cedo eu cheguei à conclusão que não era o estilo de vida que eu gostaria de ter. Para mim, não sou um homem de ambições muito extravagantes, mas eu não queria aquela vida, né? Eu queria ter uma vida melhor, né? Eu costumo dizer, com perdão aos servidores públicos, mas né, acho que vocês não vão se ofender com o que eu vou dizer. E se for se ofender, eu sinto muito, porque é a verdade. Mas um serviço público normalmente é a certeza de que você não vai ficar pobre. Mas também, se você for um servidor público honesto, é a certeza que você não vai ser rico. Né? Porque É, aquilo normalmente não honra o trabalho dessas pessoas. Elas deveriam ser mais bem remuneradas e não são tão bem remuneradas. Então eu não queria isso para mim. Eu queria arriscar, né? E dentro das carreiras, né, que eu tive oportunidade, eu pensei, gostava muito da ideia de ser médico, né? Eu era bom aluno, estudava, bom aluno no sentido assim disciplinarmente eu era muito ruim, mas era bom de notas, então tinha potencial para fazer medicina, mas seria uma escolha muito mais financeira, não era da paixão. Fui para o curso de Direito, que me dava essa opção de ser advogado, que é uma das áreas que você pode empreender, né? Como, e né, você me apresentou aqui, a gente nem tinha falado isso aqui nos bastidores, nem sabia que você tinha essa percepção, porque isso é muito nítido, né? uhum, Isso de fato, eu já tive alguns negócios, tenho hoje 2, além do escritório, mas o direito me permitia empreender, como ser dono também do meu próprio escritório e dentro do direito, empreender em ramos do direito, né? E se a gente conseguiu construir alguma coisa que pode ser chamada de sucesso, eu atribuo a isso, a um desejo de querer prosperar, querer sair de um ciclo ali, de uma bolha que ir além daquilo. é Né? E ter aí é onde entra o coragem, né? empreendedorismo, exato, e assumir o risco, né? Uhum. Mas graças a Deus eu costumo dizer, meu escritório, desde o primeiro mês, quando eu montei a estrutura, já funcionava uma empresa no lugar, que eu já estava preparando para Uhum. ela girar e quando eu passasse na prova do AB, graças a Deus eu passei de primeira, eu ia transformar no meu escritório, deu certo, o plano se concluiu, mas eu nunca fechei no vermelho, eu sempre consegui pagar as contas e atribuo a isso, né? Eu me tornei um cristão, não era, me tornei um cristão e atribuo isso também, eu acredito que isso tem o favor de Deus nisso tudo. As coisas foram direcionadas, encaminhadas por ele muito claramente, assim, como que eu fui parar na Justiça do Trabalho, onde de fato a gente teve ações muito grandes, volume de ações que trouxe retorno financeiro. Então foi de fato assim, a gente, acredito Deus nos colocar no lugar certo, na hora certa e com o conhecimento necessário que por acaso eu tinha, né? Eu costumo dizer que isso faz muita diferença. Quando você tem o favor de Deus e está disposto, né, a buscar esse favor, ele está só nos aguardando a nos posicionar para nos abençoar. E quando eu decidi que eu queria ser abençoado, veio parar no meu colo assim por um arranjo sem nenhum sentido, assim, que eu não fui atrás, veio parar o que uma desembargadora chamou de o maior nicho da história da Justiça do Trabalho em Goiás. E de fato eu não conheço outro que foi maior.
dominamos isso por mais de 20 anos, tentaram entrar nesse nicho, é muito técnico, então as pessoas não conseguiam, né? Até contra uma instituição financeira, os ex-advogados dessa instituição se tornaram amigos pela quantidade de ações, amigos, né? Bons colegas, pela quantidade de ações que nós fizemos juntas, audiências, e né, o ambiente não é de tensão, não é de guerra, pelo contrário, de muito respeito, cordialidade. E eles, depois que saíram do banco, eles não fazem essas ações, eles me encaminham pela complexidade. Né? Mas não foi algo que eu procurei. Isso foi algo que tive um professor que eu nem queria estudar direito de trabalho, eu queria área civil. Ele ficava pegando no meu pé, e numa dessas coisas que ele pegou no meu pé, ele me obrigava a ler decisões. E algumas dessas decisões que eu li me marcou. E quando eu me deparei com essa situação específica desse grupo de trabalhadores dessa instituição, eu tinha a resposta que eles precisavam, com base em outras decisões. E um amigo meu que trabalhava para essa instituição, formado em Direito, ele não acreditava na tese, né? Mas decidimos empreender contra a maior instituição do Brasil na época. O povo fala, você tá doido, você são cachorro grande. Eu falei, amigo, se eles são cachorro grande, eu vou virar um pitbull, porque eu vou ganhar e vai dar certo. E deu. Né? Tudo que eu construí de relevante, até os empreendimentos que eu tive, foram alguns. Já tive programa de TV, já mexi com construção civil, já construí prédio, já mexi com carro, já tive franquia. E sou desapegado, assim, eu acredito muito no equity, uma forma de você investir, multiplicar o capital e se tiver uma boa oportunidade você passar isso para frente. Claro que eu não vendo, construo pensando em vender, mas eu não nego a possibilidade de vender. Mas já tive franquia também, já empreendi fora do Brasil, né? Eu tenho 3 filhos americanos, ainda tenho um negócio de móveis de varanda nos Estados Unidos, né? Que não dá dinheiro, ainda está num projeto embrionário, mas tem tudo para dar certo. Aqui no Brasil ele deu, não conosco, né, com a marca que nós levamos para lá, que é uma coisa que a gente faz também, ajudar empresas que querem internacionalizar seus negócios. Foi por isso que eu fiquei fora um tempo. Ah, sim. Para dar assessoria para as empresas, internacionalizando os meus negócios e querendo e me aprofundando em conhecimento para poder oferecer esse serviço. Mas enfim, tive vários empreendimentos, mas é isso, né? Alguns, mineração, já fui minerador. Sim. E uma coisa, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, né? Eu costumo dizer, infelizmente, a tradição cultural no Brasil é da malandragem e da esperteza. E é muito difícil você achar alguém que cumpre palavra, arrisca, né? Nós vamos falar aqui de política. Saibam vocês, né, que estão nos ouvindo, ao contrário que muitas pessoas dizem, no meio da política, entre os políticos, há um ditado: você não é obrigado a fazer compromisso. Se fizer, cumpra. Por isso que muitas vezes os políticos parecem corporativos, mas não, porque eles são muito sérios em cumprir os seus compromissos. Não com o eleitor, nós sabemos, né? Mas entre eles são muito sérios. E alguém que não faz isso no meio político não tem sucesso. Mas isso serve para tudo. Eu fui parar na mineração, por exemplo, doutora Andressa, porque eu fui convidado, quando eu construí, antes de construir prédio, eu construía casas. E eu construindo casas, um dos sócios me propôs a fazer rolo, oferecendo serviço para vamos sair das casas, vamos fazer asfalto, meio-fio, etc. Eu falei, a conta não bate, não vale a pena porque a margem é a mesma. Ele falou, não, mas a gente pode fazer assim assado, sugerindo que a gente faria rolo. Eu falei, desculpa, mas eu jamais trabalharia dessa forma, porque esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro que nós vamos pegar, nós vamos usar de má fé, entregar uma coisa diferente do que foi contratado, que é assim que muitas vezes as empresas ganham serviço, contratam asfalto de 5 centímetros, entrega de 3, por exemplo. Vende 10 mil livros, entrega 2 mil, é assim. Uma das formas, além de superfaturamento, é não entregar o que foi contratado, que a gente sabe aí dos desvios públicos. Eu falei, isso não serve para mim. E o irmão dessa pessoa que me propôs, um dia precisou de alguém sério, não confiava nos filhos. Ele falou assim, olha, meus filhos não têm interesse, outra filha minha tá assim, tem uns problemas e tal. Aí falou pro irmão, tô precisando de ajuda. Ele falou assim, eu sei quem pode te ajudar. É um advogado assim, assim assado, porque o que é dele, o que é dos outros é dos outros. Então, se ele cuidar dessas coisas, ele vai encarar. Por quê? Porque eu decidi ser sério. Então, como eu tava falando, se eu pudesse dar um conselho para os nossos amigos que estão nos ouvindo, seja diferente da maioria no sentido de honrar os seus compromissos, levar muito a sério a honestidade. Ao contrário que as pessoas pensam que vão tomar prejuízo por isso, é um investimento que você faz, as pessoas vão confiar em você. E eu costumo dizer, quer fazer o rolo? Não sirvo para isso, mas na hora que quiser fazer uma coisa certa, pode contar comigo que vai dar tudo certo. O que eu combinar vai ser combinado. E graças a Deus essa é a história que a gente carrega. E talvez, né, isso seja a gente está falando que o tema é sucesso, como eu disse, eu acho isso relativo. Se você perguntasse, na minha opinião, acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas se há algum sucesso,
é fruto do favor de Deus aliado com o desejo de fazer a coisa certa e honrar os compromissos. É sempre muito sério com aquilo que a gente combinar, em oferecer para as pessoas, como eu ia dizendo, que é muito raro na nossa tradição cultural, honestidade. Se você oferece honestidade, poucas pessoas podem oferecer isso, e mais que isso, todas as pessoas estão procurando. Isso é uma Sim. resposta a uma dor que a maioria das pessoas tem. Então você, se decidir ser uma pessoa firme, radical em ser honesta, com certeza você vai abrir portas e vai criar conexões que não serão desfeitas, claro, desde que você mantenha essa postura. Porque na primeira vez que você falhar, com certeza as pessoas vão saber e você vai destruir tudo aquilo que você construiu. Se eu pudesse dar uma sugestão, seria essa. Até porque uma relação para ser firme em todos os âmbitos, tanto profissional quanto amorosa, amizade, precisa Sim, dessa confiança. com certeza. Sem bem colocado. confiança, não tem como a gente ter uma convivência ali ou Sim. prosseguir com aquela situação. E quando você abriu essa empresa, você disse lá no início que você teve uma empresa, quantos anos você tinha? Mais ou Boa menos. pergunta. Há uns 20 e poucos anos, eu não lembro. 20, 2002, tem que fazer as 24. 24 Foi anos. 2001, na verdade, 23 anos. Aí você... Tava na faculdade ainda, e aí eu já me preparava, já sabia que eu queria advogar. É uma coisa importante saber onde a gente quer chegar. Sim. Quem não sabe onde quer chegar, esse é um ditado, mas é bom, é óbvio. Mas é bom falar obviedades. Quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Né? E eu sabia, eu queria ser advogado. Então eu já estava montando essa empresa, preparando para me dar o background, para formando uma carteira de clientes. Veja só, por exemplo, era muito comum na época ações contra bancos, discutindo dívidas e ações de multa de trânsito. Multa de trânsito é processo administrativo, você não precisa ser advogado. E advogar, eu não advogava na parte, eu fazia cálculos para essas dívidas, as pessoas ofereciam esse serviço. E essas pessoas já estavam me conectando com elas. Que quando isso virasse escritório de advocacia, eu já teria pessoas que eu estava construindo autoridade no assunto, Sim, que é o me tornando uma importante. referência. Então as pessoas sabem, não, você quer mexer com multa de trânsito? Procura o Telêmaco. Agora, depois de formado, eu ia poder como advogado, antes não poderia. E, você está com problema bancário? Procura o Telêmaco que ele vai fazer as contas. Depois de formado, eu ia não fazer as contas mais, que eu passava para o escritório, mas eu faria ação. Então essa foi estratégia. Não tem nenhum impedimento ético legal para isso, né? Que eu não estava fazendo exercício legal da profissão, porque eu não estava... E depois que eu formei, eu já não ofereci esse serviço mais dessa forma. Comecei a trabalhar com parceiros. Mas foi uma estratégia, né? Foi uma visão que eu tive e deu certo, né? Nunca meu escritório fechou no vermelho, né? Sempre paguei as contas desde o começo. E seu escritório sempre foi lá naquele local? Ou foi em outro? Não, aquele foi a partir de 2009. Hoje os amigos não sabem, eu tô na T50 ali do lado da Caoa, número 277. Não tem meu nome na porta. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu tava brincando, eu sempre fui muito low profile, assim, sempre... eu costumava dizer, mas eu mudei. Somente depois que eu virei o servidor público. Agora eu tenho que servir vocês, né? E vocês me pagam para trabalhar para vocês. Então eu não posso ficar mais escondido, não. Mas eu costumava dizer que quem precisava me achar tinha meu endereço. Quem me perguntar, eu perguntava para alguém que me indicou. Então precisava colocar nome na porta, essas coisas. Eu tenho um pouco de como é que eu vou dizer? Que eu posso interpretar como se estivesse julgando, mas eu não admiro pessoas que exaltam demais o próprio nome, essas coisas. Mas eu aprendi na política que é necessário se fazer conhecido. Né? Então, por isso, hoje talvez eu vou até colocar o nome no meu escritório, porque as pessoas saberão onde eu tô. Quem quiser saber e passar na porta, ligar o nome ao escritório. Sim. Mas antes de ser um político, uma pessoa pública, eu não via essa necessidade, né? Mas mudei de um tempo para cá. Mas meu escritório tá ali do lado da Caoa, na T50. Antes disso, eu fiquei no Marista, de 2004 a 2009, de 2002 a 2004, no setor sul, ali perto do Clube de Engenharia, perto do Clube dos Oficiais. Ali. Entendi. E eu posso dizer que o seu case de sucesso, seu caso de sucesso aí, foi a questão relacionada aos bancários, que foi uma grande evolução, que pelo que eu tenho conhecimento, foi a questão de horas extras, da 7ª e 8ª hora. Estou errada? Esse foi uma parte. Não Esse foi, é uma parte, não foi uma. Isso do muita gente vínculo. fazia. A E parte o de outro- reconhecimento do vínculo. E o reconhecimento de vínculo. Conta como que você teve essa visão? Como que tudo começou para você conquistar isso para esses profissionais? Bom, o que acontece? Existe uma lei no Brasil, caso o amigo não saiba, né, quem está nos ouvindo, que proíbe corretores de seguro ter vínculo de emprego. Por quê? Aí por isso que eu falo, não importa o que a lei diz, interessa o que ela deveria dizer ou por que ela diz. Então, por que a lei proibia corretores ter vínculo com seguradoras?
Esses que vendem seguro aí da Mafra, posso falar nome aqui, Porto Seguro, eles não podem ter contrato direto com a Porto Seguros, porque o patrão deles não é a seguradora, é o cliente, assim como o advogado. Sim. Né? Nossos clientes, eles são profissionais autônomos por lei e devem ser independentes para, quando atender, o cliente oferecer o melhor produto. E mais que isso, se houver um conflito entre o cliente dele, o segurado, e a seguradora, o corretor tem que defender, fazer processo e lutar para o segurado receber. Se ele tem vínculo com uma seguradora, por exemplo, Bradesco, vamos citar aqui, ele vai ficar constrangido a comprar briga contra o patrão e mais que isso, não vai oferecer outros produtos, vai oferecer esse único produto. E nós entramos questionando isso, porque o vínculo de emprego ele tem requisitos, se uma pessoa trabalha com 4 deles, o principal subordinação é empregado, não adianta o que está no papel, saiba disso, você é empresário, não adianta o que você põe no papel, adianta a rotina, a gente chama de modus operandi, que define a modalidade de contratação de uma pessoa, é o dia a dia. Isso é muito comum, por exemplo, em desvio de função. Você contrata alguém como secretário e coloca como gerente, ela vai ser e trabalha, as suas atividades são de gerente, ela vai estar desviada de função. Detalhe, não existe desvio de função para baixo. Tá? Desde que não seja uma punição. Isso eu gosto sempre de ressalvar. Se eu contrato um gerente e põe para trabalhar de secretário, eu estou pagando uma secretária cara. Agora, o contrário não é permitido. Se eu contrato uma secretária que recebe menos e põe para trabalhar num trabalho mais remunerado, há desvio de função. E nós entendemos que no caso dos corretores havia esse desvio. E durante muitos anos o entendimento era claro, o corretor não tem seguro, não tem vínculo, porque a lei proíbe. E aí nós abordamos isso com muita aprofundação, proíbe por isso. E, de toda forma, o cliente já foi prejudicado, porque as empresas já contrataram a pessoa, ele assinava com CNPJ, não assinava carteira. Curiosamente, esse grupo, durante um período, assinou carteira, depois demitiu todo mundo e pejotizou, então deixou um rastro enorme. Isso aí foi um rabo muito grande que eles deixaram, né? E com esse flagrante dessa alteração forçada, ficou muito fácil provar que eram pessoas seletistas que passaram a trabalhar com o CNPJ. E, mais que isso, que a lei já tinha sido violada no que ela pretendia, que era proteger o cliente. Então, nós demonstramos isso, convencemos, essa ação repercutiu aqui em Goiânia, o costume dizer foi o olho do furacão, foi parar no Brasil inteiro, a instituição financeira deve ter tido um prejuízo de mais uns 400 milhões no Brasil inteiro. Eu costumo dizer, terceirização irregular é muito perigoso, porque quando a conta vem, conta barata de terceirização é 300 mil reais, somente se a pessoa trabalha muito tempo. Diferente de só hora extra, por exemplo. Hora extra normalmente são contas grandes. Mas ações que reconhecem o vínculo, a pessoa tem que pagar para trás absolutamente tudo. FGTS, férias, 13ª, horas extras, com reflexo, enfim. Isso vira uma bola de neve e ações dessas de reconhecimento de vínculo, existe, você vai no tribunal de 12 milhões, de 8 milhões, de 6 milhões, de 4 milhões, né? Não especificamente dessa que eu estou falando, mas por quê? Eu estou falando isso para os empregadores, empresários que estiverem nos vendo, tomar muito cuidado com essa questão de trabalhar com vínculo informal ou com vínculo simulado de pejotização. Tem que fazer bem feito, né? Para isso tem a doutora Andressa aqui que é trabalhista, eu não posso fazer propaganda do meu trabalho, mas tem a doutora Andressa que é brilhante advogada. Telêmaco aqui, a gente pode trabalhar em parceria. Sim, para orientar vocês. E como é que você teve essa visão? Como que tudo começou? Como que foi o primeiro cliente que chegou lá e falou assim... Interessante. Aí onde eu falo, eu arranjo em favor de Deus. E busquem isso. E vale a pena buscar, porque quem busca acha. Ele mesmo disse, garantiu, mas é quem busca. Eu costumo dizer, até para fazer um parênteses aqui, eu sou um pouco deselegante, né? Minha esposa briga muito comigo, que eu costumo dizer, não, se as pessoas querem ajuda, elas têm que pedir, porque eu não sou melhor que Deus. E o próprio Deus, quando andou na terra como homem, ele disse, dá a quem pede. Quem busca, acha, quem pede, recebe. Então, para receber, tem que pedir, mas peçam que receberão. E eu pedindo, sabendo da generosidade de Deus, apesar dos nossos muitos defeitos, né? Isso é graça. E eu sabia que ele queria me abençoar, eu queria ser abençoado. E de repente eu trabalhava com as multas de trânsito e aí fui agraciado com a situação. O primeiro mandato de segurança no estado de Goiás que sustou a decisão do Detran de recolher carteiras, na época que criou o sistema de pontuação, foi de minha autoria. Nem tinha ideia, de repente, aparecia em tudo quanto é jornal. Que legal. E isso me apresentou para muitas pessoas, né? Então já fiquei um pouco conhecido aí, muita entrevista. De partir disso, assunto de trânsito, a TV Anguera sempre me chamava para dar entrevistas e tal. E uma dessas clientes trabalhava nessa instituição. Só que o meu sócio na época do escritório de advocacia, ele não deixou de trabalhar, ele também trabalhava nessa instituição. E eu via que isso roubava muito tempo dele, que estava errado, ele não podia estar conosco, ele era obrigado a estar em reunião, apesar de ter um contrato de CNPJ, que ele tinha que cumprir horário lá.
falei, cara, tá errado. Ele, não tem, eu tenho contrato. Eu falei, cara, você faltou aula de direito do trabalho. Eu não faltei. Meu professor era muito chato e graças a Deus por ele, mando um abraço para ele, do professor Edson Braz. Onde eu estiver, minha história for contada, seu nome vai ser mencionado, porque foi graças a, entre aspas, aí, com muito carinho, essa chatura que pegava muito meu pé, me obrigava a estudar. Ele falava, ó, Celso, você não vai formar comigo se você levar nas coxas, porque eu não tava nem aí para direito do trabalho. E nessa dele me, né, pegar no meu pé, eu aprendi, né, que trabalhando daquela forma, ele tinha que ter a carteira assinada. E ele discutia comigo, não tem. Aí ele continuou no banco. E mesmo trabalhando comigo, né, esse sócio meu continuou no banco, e ele estando lá, ele trazia clientes. Uma dessas clientes estava nesse mandado de segurança, foi o primeiro. Então ela assim, era minha fã, né, assim, me admirava, vamos dizer assim, falar foi muito forte. Admirava o nosso trabalho. E eu já falava para ela, se você for sair da empresa, você vai nos procurar, que nós vamos entrar com sua ação e tudo, não vou te cobrar nada, vou trabalhar para resultado. Ela, vou avaliar e tal, porque eu já via a situação com ele. Então eu convivia com essa situação. Então foi tudo encaixado. E aí ela entrou conosco, logo em seguida ela saiu, que ela disse que estava pensando em sair, e entrou com a ação conosco. Né, fiz um contrato de risco, ela não tinha nada a perder, ela também não acreditava, meu sócio não acreditava, e eu falei, vai dar certo. E deu, né? E se você for atualizar, a última vez que eu fiz, dava mais de R$700 mil o acerto dela, Nossa. atualizado para os dias de hoje, né? Porque esse grupo também é muito bem remunerado. Então eles ganham, na época já ganhava R$7 mil, R$8 mil, hoje tem gente que ganha 20, 25 mil, 30 mil, então você vai pagar uma férias desse pessoal, e nós estamos falando com correção monetária, 40, 50 mil reais. Então na hora que você junta. Então foi algo que Deus trouxe, eu não fui atrás, né? Isso bateu na porta, caiu no nosso colo. E é complexo, é desafiador, mas isso também é outro código importante que as pessoas têm que entender. Aquilo que é difícil de entrar, se você consegue, você domina. Sim. Muita gente tentou, fracassou. Eu lembro a nossa primeira ação na época deu R$148 mil de liquidez, atualizado esses 750 mil, estamos falando de mais de 20 anos atrás. Na época, entrava com a ação, dava 12 mil, 15 mil. A nossa primeira deu 10 vezes isso, porque nós aprofundamos no que estava errado. Entendeu? Então, tinham pessoas que ganhavam, mas eram, assim, vitórias bem, bem pequenas, né? E a questão é abrangente. E era desmotivador, porque ações pequenas e muito complexas, ninguém queria entrar. Né? E aí dessa decisão aqui repercutiu no Brasil. E com essa pegada, eu advoguei em Recife, Manaus, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso. Brasil inteiro, praticamente. Praticamente, né? Nordeste também, Paraíba, tivemos clientes na Paraíba. Tive proposta de ir para Salvador, mas não conseguia na época alcançar. No Pará também tive proposta para ir, aí eu já estava no meu limite. Mas tive proposta, com exceção do Sul e Sudeste, eu tive proposta para todos os lugares. Oportunidade, inclusive. E aí, desses recursos que vieram dessas ações, que eram sempre muitas ações muito boas, igual essa que eu dei o exemplo, né? Com esse honorário, por exemplo, dessa ação, na época eu comprei um Honda Civic, né? Então, assim, com os honorários dessa ação. Então, assim, cada ação era dinheiro de um carro, só o par dos honorários. Então, foi realizando sonhos, vamos assim dizer. Sim. Então, o que acontece? Aí, com isso, nós fomos aventurando, né? Fui construir prédio, fui fazer um monte de outras coisas, fui ter programa de televisão. Mas, desde a faculdade, eu fui pro direito, porque a minha paixão era política, e sempre foi. Mas aqui também tem um detalhe, né? E até o amigo Pablo Marçal hoje é meu sócio. Um abraço, Pablo, na escola que a gente tem, aqui, Escola Kingdom. Ele falava que meu lugar era na política, eu era José do Egito. José do Egito é a pessoa que foi vendida pelos irmãos para o Egito, né? E depois Deus levanta ele no que ele foi chamado para fazer. Né? Tem um tempo na prisão e tudo. E o que acontece? Eu fui assessor parlamentar em 2004, então uma deputada muito séria, e eu vi o tanto que ela sofreu por ser séria, né? Deram tiro no segurança dela, sofreu agressão física, ameaças de morte. E eu falei, gente, isso aqui não é de gente, isso aqui não é lugar pra gente. Tive uma experiência na mineração, onde eu comecei a sofrer extorsão, eu decidi que eu não ia ceder essas extorsões, porque você fica dependendo de alvará e tudo, e valores muito grandes, que margem muito pequena, então as pessoas acham que você ganha muito dinheiro, não, você gasta muito dinheiro. Investimento é alto, né? E a margem muito pequena. Então, moralmente, eu não tinha disposição para isso. Tive que sair, eu decidi desistir do Brasil. Foi quando eu fui morar fora. Falei, isso aqui não é lugar de gente. Que foi quando, mais ou menos? 2015 a 2018, Você 17 já era mais ou casado menos. já também? Sim. Né? E eu já queria ir antes. O que barra que minha esposa é servidora pública. Aí nessa época ela juntou licença maternidade com licença prêmio, sei que ela tinha quase um ano para ficar. Aí nós fomos ficar esse tempo fora. Eu ia estudar lá, meu menino nasceu lá, o primeiro. Mas eu sempre fui muito patriota, né? E lá eu me senti assim, eu virei as costas, meu Brasil entregue ao PT, desculpa aí se alguém é petista, mas a Dilma Rousseff estava destruindo o país. E eu aqui, né, achando que eu posso viver como aposentado, só estudando, escrevendo.
E sempre incomodado com esse desejo patriótico. Isso aí é uma história mais longa, já não tem, quem sabe para um próximo episódio aí do Ótimo, podcast. sim. Desde que eu voltar pro Brasil, aí voltei também, né, os negócios lá nos Estados Unidos deixei um pouco de lado. Aliás, totalmente, na verdade, esse tempo, só em 2022 que a gente voltou a ter negócio lá. Mas voltei com esse desejo de que uma palavra que eu tive, né? Eu acredito que Deus fala conosco, Ele me deu uma palavra, que o conhecimento que Ele me deu, sempre gostei de usar sobre tudo, não sei se você lembra, eu ficava assistindo aula sobre Sim. coisa de engenharia, gosto de psicologia, neurociência, gosto de Você é tudo. muito versátil, isso que é legal. Sim, isso eu costumo dizer, por exemplo, eu já ganhei algum dinheiro na Bolsa de Valores porque eu tinha meu conhecimento político, meu conhecimento jurídico, que me deixava à vontade de comprar ação que ninguém queria comprar. Por exemplo, Petrobras, eu ganhei muito dinheiro com Petrobras na época. Por quê? Porque ninguém queria comprar Petrobras, porque estava morrendo de medo do governo, eu sabia que o governo podia fazer o que ele pretendia, não ia fazer politicamente, juridicamente ele estava amarrado. Então, você junta conhecimento jurídico e de mercado, você... Né? Então, o conhecimento é sempre útil. Mas a palavra que eu tive é essa, que meu conhecimento era para servir a minha comunidade. Eu sabia que minha comunidade nos Estados Unidos, eu vim para o Brasil, já fui missionário em Moçambique também, quando eu me converti ao cristianismo. Então eu voltei para o Brasil com o espírito missionário, de servir a minha comunidade. Aí fui convidado aí para uma rádio, né, dar uma entrevista. Nessa entrevista virei comentarista, que já me chamaram para ir outras vezes como comentarista, para substituir um comentarista. Fui parar em 14 canais de rádio e TV, tá vendo? Eu não fui atrás de nada, é as coisas que vêm atrás, e as coisas de Deus são assim. E de estar falando em rádio e TV, me convidaram para ser candidato na época. Fiquei como suplente e assumi agora em setembro, é onde eu virei também vereador. Né? Mas o meu encargo, tô falando isso porque quando eu fui para a faculdade, tinha muito encargo pela política, tinha desistido disso, achando que isso aqui no Brasil, mas voltei e hoje está aí, né? Uma visão, um sonho realizado e com muita alegria. Eu quero estar lá, agora eu te falo já, que 4 anos eu sou candidato, eu tinha vontade de ser deputado federal, que na faculdade é aquela sonho de mudar o Brasil, né? E tudo patriota, eu queria ser um constitucionalista. E constitucionalista vai discutir no Congresso Nacional, a verdade é essa. É verdade. Ainda que tenha debates aqui no nível do município, decisões são lá. Então sempre tive esse desejo de colaborar para o Brasil, em Brasília, mas hoje meu desejo, assim, foi muito bom essa experiência, né, e tá conectado com a comunidade, problemas assim simples, igual lixo na esquina, buraco na rua, troca de lâmpada, e você pode ajudar muita gente de maneira simples, sabe? E o bom político, ele pode ajudar muita gente. Pode. Então, de agora em diante, eu vou continuar sendo um político independente. Nós somos um partido novo hoje, um partido que eu tenho muito orgulho de fazer parte. É realmente um partido que defende as nossas... O público que se identifica, né, com as pautas de direita. É um partido de direita, não é um partido simplesmente que abriga políticos de direita. Então eu fico muito à vontade, eu ando com camisa do meu partido hoje, porque ele me representa, eu me sinto representado. Vamos trabalhar para atingir a cláusula de barreira daqui a 2 anos, mas daqui a 4 anos eu vou ser candidato a vereador. E já tem meu voto. Obrigado. Espero que tenha também, eventualmente, não posso pedir voto, mas vindo a se consolidar uma campanha, ter o voto dos amigos. Eu conheço, eu admiro, eu sei que você é uma pessoa de extrema honestidade. Eu acompanhei de perto mesmo. Eu estava lá dentro do escritório junto com você. Não tinha não era tão direta, não conhecia tão diretamente, mas da gente vê a todo movimento ali. Sim. E é uma pessoa que transmite, sim, confiança. Que bom. E na sua família não tem ninguém político? Meu avô foi vereador em Goiás, né? Meu avô, um primo nosso, fala que foi o maior esquerdista que Goiás já teve, o maior intelectual de esquerda. Sim, mas um momento que fazia sentido ser esquerda no Brasil, né? Então a esquerda durante muito tempo lutou. Hoje ela se perdeu, umas pautas que não tem nenhum sentido, ela desconectou dos pobres realmente, das causas sociais, hoje é só factóide, infelizmente. Né, os escândalos de corrupção que teve mostraram isso, é uma elite intelectual que quer usar o povo para manter seus privilégios, seu poder. Hoje infelizmente a esquerda no Brasil é hoje, mas eu acho que ela colaborou muito para construir um ambiente de debate. Eu não sou daqueles que quer calar a boca dos adversários, acho pelo contrário, você tem que pôr todas as ideias na mesa. Já me identifiquei com ideias de esquerda, principalmente na fase jovem da minha vida. Hoje eu as combato porque eu acho que elas fazem muito mal. O Brasil deveria estar em outro lugar, mas essa mentalidade de odiar o empresário, de odiar o rico, de odiar o patrão. Eu faço uma pergunta para o nosso amigo aí, internauta, quem está nos acompanhando, para a senhora, para você também. A senhora é respeito, né? Para você também, doutora Andressa. Se alguém, né, você ou nós tem nojo de político, tem alguma chance de você gastar seu tempo, sua energia se tornando político? Não. Ou qualquer outra coisa. Tem nojo, vou dar um exemplo aleatório, tá? Tem antipatia. Enfermagem, antipatia. Não que seja, né, algo aleatório esse exemplo.
Tem a chance de alguém gastar um tempo, porque é difícil se tornar um enfermeiro. É muito. Aí eu te falo, a gente tem uma cultura que odeia o rico, coloca o rico como vilão, o empresário como vilão. Tem chance de alguém se tornar aquilo que ele repudia? Não. Ele não vai gastar energia com isso, né? Mas é o contrário. Então, se eu puder também convidar, eu aprendi isso fora do Brasil, que isso não se escuta aqui. E eu levo isso para a vida, né? Isso aí porque isso tem tudo a ver com o verdadeiro cristianismo. Jesus nunca foi um comunista ou socialista como alguns pregam, pelo contrário, né? Ele sempre defendeu cada um cumprir o seu papel, e cada um tem o seu papel na sociedade com paz e alegria, e não tem ninguém melhor que ninguém. Mas ele nos ensinou que grande no reino dele, quando seus discípulos disputavam tronos, queriam tronos para sentar ao lado dele, ele falou assim, grande no meu reino é quem serve. E eu aprendi fora do Brasil que o empresário bem-sucedido, o advogado bem-sucedido, o médico bem-sucedido, o encanador bem-sucedido é aquele que resolve problemas de pessoas. Então, tem gente com ódio do Elon Musk, tem ódio do dono da Microsoft. Esses caras se tornaram quem são porque eles resolveram problemas de bilhões de pessoas. E eu costumo dizer também, se quer se tornar um bilionário, resolva o problema de 1 bilhão de pessoas e ganhe só R$1 de cada uma delas. Agora, quanto mais complexo o problema que a gente resolver, mais valorizado isso é. Daí os médicos resolvem problemas mais complexos, né? Porque tem coisas que eu pego um vídeo no YouTube e resolvo. Sim. Eu não vou fazer uma cirurgia no meu filho vendo um vídeo no YouTube. Né? Eu acho que ninguém, né, com a fratura exposta vai assistir um vídeo lá. Não, tem um filho, um sobrinho. Meu sobrinho é um gênio, ele assistiu um vídeo no YouTube e vou deixar ele operar meu filho. Não vai. Né? Então, isso fala de complexidade. Então, por isso tem alguns serviços mais caros que outros, que poucas pessoas conseguem fazer. E outra, um mercenário não. Todo mundo tem suas prioridades, seus problemas. Você quer que eu toque uma loja de conveniência? Por exemplo, eu costumo dizer, eu gosto muito de tomar energético. Eu pago caro na esquina do meu escritório. Tenho lá uma quadra ali. Tem. E por que eu vou lá pagar e não vou no supermercado comprar? Porque eu quero ter um na esquina do meu escritório. Mas no supermercado é metade do preço. Mas se eu for comprar no supermercado, aquele lá vai fechar. E o preço que aquele empreendedor me cobra para poder estar lá me servindo, resolvendo um problema para mim, de eu não sair para o supermercado, é dobrar o preço, porque ele precisa ganhar alguma coisa para sair de casa, para acordar, para arriscar, para comprar. Esse é o preço. O preço que o médico quer para sair da casa dele, para cuidar de você, é esse. E ninguém pode definir o preço dele. Ou então procura outro para resolver, porque ele tem as suas prioridades. Para ele abrir mão das suas prioridades para cuidar das suas prioridades, é esse o preço dele. É verdade. Então, a gente tem que entender isso. E o empreendedor é essa pessoa. Para você ter o pãozinho quente de manhã na sua casa, alguém acorda às 3 da manhã. E ninguém pensa nisso. E aquele padeiro considera o seu dinheiro que você dá para ele mais importante que o sono dele. Mas você considera o pão mais importante que o seu dinheiro. E é assim que as pessoas enriquecem, resolvendo problemas de pessoas. Mas por que eu ganhei dinheiro? Porque eu resolvi problemas complexos de muitas pessoas, que poucas pessoas, até hoje, poucas pessoas conseguem resolver. Então esse acho que é o principal. Quer se tornar rico? Resolva problemas de muitas pessoas. E quanto mais complexo e mais pessoas, melhor. E leve esse exemplo. O problema de 1 bilhão de pessoas, você se torna bilionário, você ganha só R$1 de cada uma delas. E faz muito sentido isso aí. Sim. E ainda mais quem tá perdido, não sabe? Escuta isso aqui, que isso aqui vai fazer. Não, meus meninos, eles já ficam assim, quem que eu posso resolver problema? Esses dias os sobrinhos, as primas da minha esposa, ela tem primas bem mais novas que ela, crianças, né? Aí a mãe delas me contando, ela estava conversando lá. Não, o Titelema falou que a gente tem que pensar em resolver problemas de pessoas. É isso. Então o empreendedor, ele não é um explorador. Ele não ficou rico explorando pessoas. E mais que isso, vou dar um outro número que não se fala. Ele pensa, ele ficou rico porque ele explorou o trabalhador. É muito comum, principalmente quem trabalha com muitos empregados, uma conta bem interessante. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, se eu falasse para você, vamos fazer um negócio que eu vou ganhar 1.000, você vai ganhar 2.500, você topa? Na hora, né? Eu tenho a ideia, eu estou entrando com a estrutura, eu vou ganhar 1.000, você vai ganhar 2.500. Vai, mas como assim? Sério que você quer fazer isso? Parece até injusto com quem está empreendendo. Essa é a conta dos negócios. Em geral, empreender, por exemplo, eu estava numa empresa que eu fiz uma palestra lá, ela tem 300 funcionários. A média líquida que sobra na mão dos sócios por mês é 100 mil. O ticket médio de salário lá é 2.500, por isso que eu falo. Então, eles ganham menos de R$1.000 por funcionários por mês. Mas eles pagam 2.500 fora encargos. Então me parece uma parceria muito interessante, mas é porque ele tá 300 pessoas dando 2.500 para cada um dela, que ele tá ficando com R$1.000 de cada uma. No final, quanto mais pessoas ele serve gerando emprego, mais ele é servido. Aí fica parecendo que ele é um explorador, não é não. Se você fosse botar na conta da balança direta, ele é o explorado. Porque outro recebe
uma vez e meia, mais 2 vezes e meia que ele recebe. Mas ele faz isso com muitas pessoas. Por que, por exemplo, o pessoal das redes sociais hoje está ganhando muito dinheiro? Por exemplo, meu sócio Pablo Marçal já ganhava muito dinheiro palestrando. Só que ele exponencializou. Antes ele resolveu o problema de 100 pessoas por final de semana. Hoje ele faz um lançamento para centenas, dezenas de milhares. Então o curso que ele dava para algumas dezenas ou poucas centenas de pessoas, agora ele dá para milhares. Então ele exponenciou. Então hoje ele serve com o seu conhecimento mais pessoas. E essa é a vantagem das redes sociais. As redes sociais, o alcance dela te permite exponencializar essa solução de problemas. Então se eu puder sair desse podcast aqui, deixando essa mensagem, se um amigo entender isso, internacionalizar, isso já valeu a pena. Porque isso vai ter o poder de mudar a nossa realidade, a nossa sociedade. As pessoas vão querer empreender. As pessoas vão ter a alegria de empreender. Eu não pichincho, sabia, doutora Andressa? Eu viro para a pessoa e falo assim, eu consigo pagar tanto, serve? Porque a gente tem essa cultura da malandragem. Por quê? Porque é uma forma de honrar alguém que está resolvendo o meu problema. Sim. Se você falar reconhecer assim, o valor dela. Exatamente. É claro que eu faço pesquisa de preço, mas eu não pechincho. Mas que eu falo para a pessoa assim, essa é a sua melhor oferta? A pessoa fala, tá resolvido. Mas não tem mais. Eventualmente eu não vou fazer leilão, não vou trazer outra proposta, mas eu vou correr atrás de um preço melhor para encaixar no meu orçamento. Mas por quê? Porque as pessoas, quando elas entendem isso, que ela não está negociando com o explorador, ela está negociando com alguém que resolve o problema dela, ela tem uma posição de honrar essa pessoa. E é isso que eu tento colocar em prática e recomendo que as pessoas façam, porque essa cultura nossa de tratar o empresário como explorador do consumidor, como explorador do empregado, como explorador do meio ambiente, como explorador da sociedade, está destruindo, e isso está impedindo a sociedade de crescer. E quando eu chegava aqui, eu reparei. Eu construía aqui nessa região. Também já tinha uma indústria de imóveis aqui atrás, aqui no Novo Mundo. Então eu passava por esse caminho aqui. Aqui não tinha nada. E eu vi o tanto que o comércio aqui está pujante, o tanto que as coisas aqui estão sensacionais. Por quê? Porque dinheiro começou a circular, porque as pessoas começaram a empreender, empregos foram gerados. Esse empregado, que era empregado, viu que ele pode ser empreendedor também. E você vê o desenvolvimento aqui nessa região. Tá maravilhoso andar aqui, tá bonita essa região aqui. Nós estamos aqui próximo da Assembleia, né? A Assembleia também trouxe, né, serviços para cá. O fórum também está aqui do lado, né? Tem empreendimentos grandes, aqui Ministério tem um shopping aqui, Ministério Público, exato. Então isso trouxe riqueza para cá e as pessoas têm que ver isso como bom, produtivo, gera arrecadação de imposto, a cidade fica bonita, todo mundo se dá bem com esse, todo mundo se ferra quando a mentalidade é oposta de um pequeno grupo que quer escravizar as pessoas com mentalidade socialista de depender do Estado, que depender do Estado é depender de políticos. Tá? Saibam disso. Mas tem políticos que querem que vocês dependam deles. Nós somos a favor da liberdade. Hoje eu entendo que a liberdade é a mulher, a liberdade de empreender, a liberdade de tocar os seus negócios. O papel do Estado é permitir que você realize seus sonhos, mas infelizmente na nossa tradição cultural ele atrapalha as pessoas nisso. Por isso que nós temos tão veementemente combatido isso e virou inclusive o livro, né? E que a gente falou aqui no começo. Qual que é o nome do seu livro? Democracia é reunião de condomínio. E como é que faz para poder adquirir esse livro? Você vai dar um link? É diretamente com você? Não tem isso ainda não, que eu sou muito amador nesse negócio. É o primeiro livro ainda, estou escrevendo 5, mas esse é o primeiro, eu tô aprendendo. Era para ser o lançamento agora, com um querido amigo que viria para a palestra, mas ele estava com problema de saúde, nós adiamos esse lançamento. E eu quero fazer essa divulgação, né, depois, mas já está disponível o livro, né? Pode entrar em contato nas nossas redes sociais, chama Democracia. A gente vai deixar aqui o seu Instagram. Tá. Democracia é reunião de condomínio, o resto é balela. Porque hoje está muito no debate político, a discussão de democracia e tal. E o que nós temos visto os membros da Suprema Corte fazer é um absurdo. Com a história de defender a democracia, quando nós estamos vendo uma aristocracia. Um pequeno grupo de uma elite intelectual achando que domina o Brasil, que seria supostamente um bando de bárbaros ignorantes. Quanto ao contrário do que as pessoas pensam. Por exemplo, eu sou um parlamentar. Eu vi até um colega do nosso partido falando, porque se as pessoas têm que preparar para ser médico, para ser advogado, não vai se preparar para ser político. Calma lá. Para fazer cirurgia eu quero alguém especializado. O parlamento é um lugar de representação da sociedade. Nossa sociedade só tem pessoas especializadas? Tem pessoas muito simples. O parlamento é o lugar do pipoqueiro, analfabeto está representado, da faxineira está representado, do agricultor, né, do trabalho braçal, porque essas pessoas têm uma percepção da sociedade, da vida e as necessidades que só eles sabem quais são. E o parlamento é o lugar de todos se fazerem representar. É uma crise que teve na Constituição, quando se constituiu os Estados Unidos da América, as colônias inglesas se uniram, era porque achavam que tinham poucas cadeiras no parlamento. E a sociedade, como tinha muitos segmentos, estariam mal representados no debate dos interesses gerais.
Até hoje existe essa crise nos Estados Unidos. A nossa crise aqui no Brasil é outra. A gente quer diminuir o número de deputados, né? Porque eles custam caro e faz, desculpa, porcaria nenhuma, né? Só dá trabalho e despesa. E decide no interesse deles e conta da sociedade. Enfim, sua maioria, tá? Tem alguns que não são assim. E aí outra, Sempre tem mas as sempre tem exceções. mais do que as pessoas pensam. Sim. Tem muitos bons políticos. Não é uma, assim, um ou dois, não. São muitos bons políticos. Sim. Mas acabam, assim, abafado o trabalho dele. Por conta do... Exatamente porque não podem aparecer tanto, senão prejudica quem tem os interesses contrários. Mas o que eu estava falando? Estava falando do livro, né? livro, Democracia. O que acontece? A gente fala muito hoje sobre democracia. Democracia é os donos no poder, o governo do povo. Quem são os donos? E por quê? Porque todo mundo aqui colaborou para isso. Diferente da minha casa. Minha casa é minha, o espaço interno é meu. Da rua para fora é de todo mundo. E agora eu pergunto para você, tem condição de decidir sobre aquilo que é... E o que é de todo mundo é nosso. O que é nosso é da doutora Andressa e é meu e é seu. Tem condição de decidir sobre o que é meu sem me consultar? Não. E sobre o que é seu sem te consultar? Não. Principalmente porque você já gastou com seus impostos, sua vida, convertido em impostos, seu tempo, trabalho, e vai gastar ainda para manter aquilo. Então tem que consultar, tem que ouvir as pessoas. Isso é democracia. É os donos exercendo poder por isso, porque eles são donos, porque eles deram a vida e vão dar para manter. A vida convertida em dinheiro, que nós ganhamos dinheiro com tempo, e tempo é vida. A gente conta nossa vida em anos de vida. Então, tempo é vida e vida é dinheiro. Aquele ditado americano, tempo é dinheiro, é extremamente realista e não é puramente ganancioso. É realista, porque todo mundo ganha dinheiro trocando tempo por dinheiro. Até quem herdou, porque foi o tempo do pai trocado. Exatamente. Então, a forma de honrar o pai que trabalhou é fazer com a herança o que o pai gostaria que fosse feito. Então, por isso, nós temos que consultar todas as pessoas. E a democracia é essa, desde o mais simples até o mais poderoso opinando. Que o mais poderoso que estudou a opinião dele tem peso, né? Ele estudou e tudo, mas ele não decide sozinho, que é o que está acontecendo no Brasil. Estão decidindo sozinho. E eu faço essa analogia porque uma reunião de condomínio é o lugar mais democrático que eu conheço. É perfeito a democracia. O cara quer ficar assistindo futebol, ele fica assistindo. Se ele quer descer para a reunião, ele desce. Quer ficar calado, ele fica. Quer votar, ele vota. O voto é facultativo, ninguém é obrigado a votar. Quer falar, ninguém pode impedir ele de falar. Vai levantar a mão. Se ele não falou, azar dele. Se falou, ele tem a chance de convencer todo mundo para votar com ele. Não convenceu, dançou, vai decidir pela maioria. Isso é democracia. Não tem jeito de decidir como todo mundo quer. Fazer vontade, não faz pelo menos a maioria, que é menos injusto, vamos dizer assim. Né? Fica menos pesado. Aí se a maioria está decidindo um sentido, aparentemente isso é o melhor. Né? Tem mais pessoas aderindo a uma ideia. Então eu faço essa analogia para mostrar por que a repressão da liberdade de expressão é intolerável. Por que criticar urnas eventualmente é legítimo, sim, porque eu tenho o direito de criticar o que eu quiser. Ninguém pode me tolher isso enquanto não tiver respostas. Por que usar cerceamento de defesa com história de fake news é muito perigoso? Porque a gente só vai poder saber o que é fake news ou não no amplo debate de ideias. Por que nós devemos ser patriotas? Eu explico lá no livro. Por que essa pauta patriota faz muito bem para o Brasil, desde que não se torne algo fânico e algo que nos coloque, como foi nos movimentos aí fascistas, né? Se considerando superior aos outros povos. Né? Esse é o problema aí do patriotismo fânico, né? Trazer essa superioridade de raça, vamos dizer assim, que não há, de fato, né? A pauta racista, a pauta LGBTQIA+, eu abordo nesse livro, mostrando o que é, o que eu entendo a forma correta de abordar isso no ambiente democrático. A redução do Estado, porque não tem sentido nenhum meu condomínio, por exemplo, quem mora no condomínio, tem um hospital lá dentro, se tem um do lado de fora tocado por pessoas, a gente vai botar o síndico para tocar, com gente que o síndico quer indicar dele, então assim, não tem muito sentido, a não ser que não tenham fora. Aí o serviço público faz sentido em algumas áreas e outras não. Né? Principalmente segurança pública e manutenção dos poderes, eu defendo só essas. Eu sou contra hospitais públicos e saúde e educação pública. Você, mas cara, canalha, então o povo vai morrer? É o contrário. O povo vai ficar sem educação, é o contrário. As pessoas fingem que tem educação, fingem que tem atendimento médico hoje. A gente faz um apartheid social. Você pega as pessoas que mais precisam, as pessoas pobres, coloca elas nos piores hospitais e nas piores escolas. Eu sei que os professores dão sangue ali para fazer essas escolas públicas boas, mas não tem recurso, não tem treinamento, não tem qualificação, não tem melhor material didático. Enquanto essas pessoas que têm condição, têm acesso aos melhores hospitais e às melhores escolas, perpetuando esse ciclo, enquanto que perpetuando o ciclo da ignorância e, eventualmente, da limitação que vai repercutir na pobreza. O que eu defendo? Isso é matemático. Se eu pegar um curso, por exemplo, se eu pagasse plano de saúde para todo mundo hoje, é melhor do que eu gastar com saúde. Eles procurar iniciativa privada, eles seriam muito mais bem atendidos. Se eu pagasse, hoje sociedade, nós com os nossos impostos pagássemos
atendimento médico em instituições privadas, boas instituições privadas para todas as pessoas, cirurgia, exame, etc., ficaria mais barato que eu montar e manter hospitais. Serviço público é caro, lento e ruim. Então, o que a gente faria? Também na educação. Essas pessoas poderiam estar estudando em boas escolas particulares, bilíngues, que têm atividade física de excelência, que têm um currículo de excelência, mas estudam em escolas com estrutura limitada e etc., uma série de problemas. Então, com esse mesmo recurso, aí nosso sentimento patriota, de família, pátria vem de pai e família. Nossa família brasileira, cuidaríamos dos nossos, que é uma vergonha um brasileiro analfabeto, é uma vergonha um brasileiro morrendo na fila de hospital, é uma vergonha isso. E nós, cuidando dos nossos, colocaríamos os nossos, a nossa família, nas melhores escolas, gastando menos, doutor Andressa. Entendeu? Então, o serviço público eu sou totalmente contra. No livro eu também concordo. demonstro isso. No livro eu abordo também porque que eu gostaria que todos os Elon Musk do planeta morassem na minha cidade. Ao contrário de ficar odiando ele, repudiando, eu queria que ele viesse morar aqui. Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, todos os bilionários do mundo, se eles morassem aqui em Goiânia, isso aqui seria uma potência, porque aqui que eles pagariam impostos, aqui que eles gerariam emprego, aqui que eles gerariam ambiência, aqui que os serviços deles que eles fazem estariam servindo muitas pessoas. Isso também eu abordo no livro, né? Porque eu combato essa mentalidade, né? Essa que tem destruído, e ela não é democrática, como eu digo, é uma mentalidade aristocrática de um pequeno grupo que quer empurrar a goela abaixo o que eles acreditam. Nós já estamos chegando ao fim e é muito interessante ouvir isso, que é a sua perspectiva, a sua visão, e a gente tem que aprender, conhecer as outras visões, não ficar ali naquele... Eu gosto muito de pegar aquele mito da caverna, ficar olhando só as imagens ali, as sombras. A gente tem que sair, explorar, ver outros... Literalmente, eu aprendi isso morando fora do Brasil. Eu saí literalmente da caverna. Você saiu da caverna. Eu fui ter acesso à literatura, estudo, conhecimento sobre isso só fora do Brasil. Aqui nem literatura a gente acha sobre isso. Pois Tanto que é enviesado limitado, nossa educação... Né? Nossa alienado tradição cultural. Demais. Nós Sim. somos alienados aqui. E quando você vê lá fora é muito óbvio. Porque basta ver os resultados que tem lá, os resultados que tem aqui. E outra, em qualquer país do planeta. Se você for comparar essa mentalidade com a que nós temos, com a que eu né, dei uma palha aqui, os resultados são muito diferentes. A qualidade de vida é muito diferente. Né? E, doutor Telêmaco, eu quero que você retorne aqui e traga o Pablo Marçal para participar do nosso podcast aqui. Será muito bem-vindo, que vocês tenham uma escola juntos. Sim. Essa escola é a Kindle? A escola Kindle, fica no setor marista, isso. Ela é... O que é a escola? É a escola cristã, bilíngue, né? Bilíngue certificado pelo governo americano. Inclusive, nós temos jiu-jitsu da Grace Barra no nosso currículo. Nossa, que legal. Uma formação de inteligência emocional, de gente resiliente, gente forte, né? E que é tudo ao contrário que está se formando aí, gente fraca, gente incapacitada, gente que não supera desafios, gente que se entrega diante dos desafios. Né? Então, nós trabalhamos essa pauta de inteligência emocional e, claro, uma grade curricular, que inclusive o nosso método de ensino é o mesmo do método Singapura, que foi reconhecido como o melhor do mundo, chama CPA. A gente adota esse método, a gente não adota o freirismo, a gente entende que um dos problemas do Brasil também é o método Paulo Freire, desculpa educadores, mas é muito fácil provar isso, né? O óbvio está aí. Não se trata alunos como oprimidos, se trata alunos como pessoas que a gente treina para serem pessoas fortes, né? Exatamente. Então nós não praticamos isso e graças a Deus há mais de 30 anos meu sócio já vem entregando resultado com isso. E há 2 anos nós estamos juntos no projeto da Kindle, que é o professor Everton, né? E qual que é a idade? A partir dos 2 anos. Até que idade? Nós vamos tendo o ensino fundamental até o ensino médio, só que como tem que fazer o ciclo do inglês, a pessoa tem que entrar lá até o 5º ano, ou já vir formada em inglês, porque já vai ter aulas em inglês também. Nós são os 2 currículos, né? Tem escola que é só, por exemplo, né, canadense. Aí a pessoa vai estudar o conteúdo só em inglês. Nosso não, a gente faz os 2 currículos, americano e o brasileiro, certificado pelo governo americano. Nossa, que interessante. Sim. Interessante. Mas, novamente, torno a fazer o convite, retornar aqui, porque a sua perspectiva ela é muito interessante, você tem um conhecimento enorme, então, sobre história, e para a gente poder falar sobre tudo isso que você falou, tem que ter um conhecimento. Eu costumo dizer que a gente precisa estudar história para saber de onde a gente veio e para onde a gente não quer voltar. Exatamente, até para criar uma posição. Sim. Se você é de direita, esquerda, centro, o que for, a gente tem que estudar a história. Porque hoje em dia a gente vê muito que as pessoas veem com superficialidade e já falam, eu sou de esquerda, eu sou de direita, e nem sabe todo o contexto. As pessoas dessa história estavam totalmente contrárias ao que está acontecendo no Brasil hoje. Exatamente, a gente tem que ter esse conhecimento. E para finalizar, qual mensagem você deixa para as pessoas que estão nos vendo? Bom, eu acho que é isso, né? No meu livro, essa é a frase que está na contracapa dele, né? A
A gente precisa estudar a história para saber de onde a gente veio e para onde a gente não quer voltar, né? E como eu disse também, né, para saber onde a gente quer chegar, né? Quando a gente estuda história, a gente pode entender onde a gente pode e quer chegar. E eu acho que a gente pode chegar muito longe no Brasil. Com Ver esse certeza. Brasil entre as top 3 potências do planeta não é fantasia, não. E vai ser sim, com a graça Quero viver divina, para ver isso. com a graça divina e com as pessoas certas aí no Sim. poder. Muito obrigada por ter vindo, por ter atendido aí, aceitado o meu convite. E vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like para vocês receberem mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.